Olá, tudo bem com vocês? Novamente juntos para estudarmos mais uma lição da nossa escola sabatina desse trimestre, discorrendo sobre o assunto sobre o Deus da natureza. Vamos hoje dar continuidade, né? Semana passada já falamos um pouco sobre esse assunto e hoje, nesta semana, vamos continuar com o mesmo tema, sobre o Deus, o médico da natureza, A natureza, o médico de Deus. Esse é o verdadeiro, a palavra certa. A natureza, o médico de Deus, parte 2. No livro de São Mateus, capítulo 8, no verso 17, nós temos um verso para a nossa meditação. Então diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, verso 17. A pergunta seguinte: quem opera através dos agentes da natureza? Salmos 103, verso 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Na realidade, irmãos, a pergunta é: quem opera através dos agentes da natureza? Com certeza, Deus é que opera. No texto do Conselho, do Ciência do Bom Viver, na página 112 e 113, nós podemos meditar sobre esse mesmo assunto. Em seus milagres, o Salvador revela o poder que está continuamente operando em favor do homem, para manter e curar, por intermédio de agentes naturais. Deus está operando dia a dia, hora a hora, momento a momento, para nos conservar em vida, construir e restaurar-nos. Quando qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem em operação para restaurar a saúde, mas o poder que opera por intermédio seu é o poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tem nele sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que restaura. Doenças, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus o restaurador. Podemos compreender, então, que nós usamos os tratamentos naturais, usamos os agentes da natureza como recurso para restabelecimento de nossa saúde, mas é Deus quem opera através de todo esse recurso que Ele nos colocou em mãos, para que assim pudéssemos usufruir dessa grande bênção que está na natureza. A pergunta seguinte: por que usar água é tão excelente? Segundo a Reis, capítulo 5, verso 13 e 14. Nós sabemos, que a água é um excelente remédio, mas eu quero meditar nos versos de 2 a Reis 13 e 14, para nós vermos uma cura realizada através da água. Nós sabemos que, e lá está falando daquele leproso, que veio falar com o profeta Eliseu, e ele foi completamente restaurado. Por quê? Porque tomou os conselhos do profeta. Então o verso diz o seguinte: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ainda a pergunta: por que a água é tão excelente? Nós vamos ainda continuar meditando nesse assunto
né, lendo mais um trecho do Conselho, aliás, do Ciência do Bom Viver, na página 237. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e mais satisfatórios meios de curar, aliás, de regular a circulação do sangue. Um banho frio ou fresco é excelente tônico. O banho quente abre os poros, auxiliando assim na eliminação das impurezas. Tanto os banhos quentes como os neutros acalmam os nervos e equilibram a circulação. O uso da água pouco alcança se o paciente não reconhecer a necessidade de atender estritamente também o regime alimentar. Queridos, podemos notar que a água é um agente excelente da natureza que nós podemos estar aplicando tanto para conservar-nos com saúde, como também para a recuperação da nossa saúde. Através da água, nós podemos fazer diversas aplicações para restabelecimento da nossa saúde. Juntamente com um regime alimentar adequado, né, o uso abundante de frutas e legumes, né, que são os alimentos alcalinos, juntamente com banhos, juntamente com as terapias hidroterápicas, nós vamos receber a bênção da saúde, restabelecer, recuperar e manter. Né? Podemos ainda vermos que a água, se nós formos falar das aplicações da água, nós iríamos ter assim um tempo muito grande, porque é escasso qualquer tempo para se comentar nesse assunto, pois o assunto é muito extenso e muito interessante. Pergunta número 3. Qual a razão porque muitos não apreciam as aplicações com água? Ainda no Conselho, no Ciência do Bom Viver, explica o seguinte: muitos há, porém, que nunca aprenderam por experiência os benéficos efeitos do devido uso da água, têm medo dela. Os tratamentos hidroterápicos não são apreciados como deviam ser, e aplicá-los bem requer trabalho que muitos não estão dispostos a realizar. Mas ninguém se devia sentir desculpado de ignorância ou indiferença nesse assunto. Há muitas maneiras pelas quais a água pode ser aplicada para aliviar o sofrimento e combater a doença. Todos devem se tornar entendidos no emprego da mesma. Nos simples tratamentos domésticos, as mães, especialmente, devem saber tratar de sua família, tanto na saúde como na enfermidade. Queridos, olha só, né, o porquê muitos preferem aplicar o uso químico na recuperação da saúde. Porque tem medo da água fria, acha que a água fria vai prejudicar, né, vai complicar mais a sua saúde. É um grande engano, porque as aplicações de água são tão abundantes, seus métodos, seus benefícios são incomparáveis. Assim, o grande alívio se consegue através de um banho, né, aliviando doenças, dores reumáticas, né, febres. Existe uma infinidade de aplicações na terapia hidroterápica e nós temos obrigação de ficarmos conhecedores desse. Nós iríamos nos beneficiar muito tomando mais conhecimento, mais tempo em aprender e aplicar esses tratamentos. Quando nós só vamos conhecer profundamente os benefícios dessas aplicações quando nós fizermos experiências próprias. Eu digo assim porque
ninguém melhor do que aquele que é beneficiado pode falar com grande inteireza, com grande certeza dos benefícios para o nosso bem, principalmente, né? Eu acredito que a água é um dos agentes naturais que todos nós deveríamos saber usar, tanto os seus benefícios como bebida, como seus benefícios como aplicações, né? Como remédio, banhos calmantes e muitas outras aplicações. Existem infinitas aplicações com água, basta nós buscarmos essa compreensão. A pergunta número 4: quantos benefícios traz o banho tomado devidamente? Por que o banho fortalece o corpo contra os resfriados? Que espécie de banho é benéfico ao levantarmos? São 3 perguntas, né, interessantes, que vai nos fazer meditar mais, né? Então, um banho tomado devidamente, né? Quais os benefícios que pode trazer para nós? Então, diz aqui, ainda no Ciência do Bom Viver, muitas pessoas tirariam proveito de um banho frio ou tépico, né? Que seja o morno, cada dia pela manhã ou à noite. Em vez de tornar mais sujeitos a resfriados, um banho devidamente tomado fortalece contra os mesmos, porque melhora a circulação, o sangue é levado à superfície, conseguindo-se que ele aflua mais fácil e regularmente às várias partes do organismo. A mente e o corpo são igualmente revigorados. Os músculos tornam-se mais flexíveis, mais vivo o intelecto. O banho é um calmante dos nervos, ajuda os intestinos, o estômago e o fígado, dando saúde e energia a cada um, o que promove a digestão. Amados, vejam bem, nós precisamos saber tomar o banho adequado, né, para o momento que nós estamos necessitando. Aí complementa ainda no segundo mensagem escolhida, na página 463, vem complementando o seguinte: ao levantar-se de manhã, a maioria das pessoas tirariam benefício de tomar um banho de esponja, ou, se for mais agradável, um banho manual, com uma simples bacia d'água, e isto removerá impurezas da pele. Muitas vezes nós despertamos de manhã, não estamos com o nosso... não nos sentimos bem, né? Com alguma coisa nos incomodando, e é muito fácil nos livrar desses incômodos. É tomar uma bacia de água fria, tomar uma esponja ou uma toalha pequena, né? Molhar essa toalha na água fria e fazer uma fricção rápida em todo o nosso organismo, tanto nas costas, né? E fazermos um círculo, né? Aquela água fria, circulando, o nosso sangue vai agitar o nosso sangue e o nosso corpo vai se recuperar, o mal-estar vai se acabar. Ao terminar de fazer esse banho de esponja, o ideal é que nos vistamos, né? Nos agasalhemos bem o corpo, ou então voltamos para a cama mais 15 minutos nos cobrindo para que o corpo tenha aquela reação positiva. Queridos, é muito importante. Cada um de nós deveríamos buscar aprender e aplicar em nossa vida, em nosso dia a dia, fazermos experiências. Deus deixou isso de graça para nós, né? Não existe um elemento mais de graça e mais saudável para o ser humano do que a água. Vamos procurar aprender e colocar isso em prática em nossa vida. Pergunta número 5. Como muitos têm considerado o ar, o que traz o ar puro acompanhado de exercícios adequado? Amados, outro agente natural que nós temos em grande abundância na natureza é o ar. O ar, ele também é um alimento para o nosso corpo, para os nossos pulmões. E nós devemos também adquirir conhecimento. Muitas vezes nós adoecemos porque nós não sabemos respirar corretamente. O ar,
Se ele não for usado devidamente, com certeza vai fazer falta ao nosso organismo. Eu quero ler para nossa meditação Conselhos sobre Saúde, página 95 e 96. Alguns têm tanto receio do ar que cobrem a cabeça e o corpo de tal maneira que ficam parecendo múmias. Sentam-se dentro de casa, geralmente inativos, temendo fadigar-se e contrair doenças se fizerem exercícios dentro de casa ou ao ar livre. Eles poderiam fazer exercícios habituais ao ar livre em todos os dias favoráveis, se tão somente quisessem. A inatividade contínua é uma das maiores causas de debilidade do corpo e fraqueza da mente. Muitos que estão doentes poderiam estar com boa saúde e, dessa forma, na posse de uma das mais ricas bênçãos que poderiam desfrutar. O ar, ele faz parte dos nossos alimentos. Muitas vezes nós precisamos mais de uma boa respiração para recuperar nossas energias do que propriamente de um prato de comida. Queridos irmãos, nossa, tenho feito tantas experiências em recuperação da saúde apenas pelo exercício respiratório. Todos deveriam buscar uma melhor compreensão desse ato do respirar. O respirar alimenta o nosso cérebro, também nos ajuda a nossa parte digestiva. Uma dor de estômago, irmãos, parece mentira, mas você, se tiver uma dor de estômago, faça uma experiência simples. Saia ao ar livre, um lugar onde o ar estiver puro, e faça exercícios respiratórios, contando cada inspiração, contando até 10 para expirar. Você repetindo esse exercício várias vezes, você vai ter uma grande melhora na parte digestiva, seu estômago vai trabalhar melhor, porque todo o nosso organismo precisa do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o alimento do nosso sangue. É ele que faz com que o nosso sangue circule adequadamente e traz ao nosso organismo a mudança, né? Tira o que é ruim e coloca o que é bom. Muitas vezes nós adoecemos de partes digestivas, né? Problemas respiratórios. Por quê? Porque não sabemos respirar. Parece brincadeira, parece mentira, mas é uma realidade muito grande. Precisamos aprender a respirar, a usar o ar como remédio. Parece que a gente está brincando em falar isso, né? Que o ar serve de remédio também. Pois é, irmãos, é uma realidade, porque eu mesmo, na minha experiência de vida, né, de tratamentos naturais, tenho muitas experiências de pessoas, né, que só ao ensiná-lo a ter boa respiração, ele fica bem de problemas digestivos, tonturas, labirintites. Parece uma coisa impossível, mas é verdade, irmãos. O ar é um alimento e o ar faz com que a nossa saúde melhore. Não podemos ter medo do ar, né? O ar puro faz com que nosso organismo se recupere, certo? A pergunta 6. O que é o ar puro para o pulmão? Pois é, aquilo que nós já comentamos. O ar puro para o pulmão é um alimento, é um remédio. Ele traz cura, ele rejuvenesce os nossos pulmões, ele troca o gás carbônico pelo oxigênio e traz aí uma sensação de bem-estar. Uma pessoa, quando está muito nervosa, muito agitada, né, ele praticando o exercício respiratório, ele se acalma, porque o oxigênio vai para o cérebro, vai para o pulmão, vai para a corrente sanguínea e ele sente um alívio imediato. Interessante demais.
ainda no Conselho sobre Saúde, na página 173. A principal razão, se não a única, porque muitos se tornam doentes, é que o sangue não circula livremente e não ocorrem no fluido vital as mudanças necessárias à vida e à saúde. Eles não têm exercitado o corpo nem alimentado os pulmões com ar puro e fresco. Por esse motivo, é impossível ao sangue ser vitalizado e ele segue o seu curso vagarosamente através do organismo. Quanto mais exercício fizermos, tanto melhor será a circulação do sangue. Amados, vamos meditar bem, antes de buscar outros recursos. Vamos ver se não é isso que está faltando em nosso organismo, fazer uma transformação, fazer exercícios respiratórios abundantemente de manhã ao acordarmos, mesmo que seja no inverno, nessa estação maravilhosa que nós estamos agora, que é o outono. Mesmo nas manhãs frias, devemos sair ao ar livre e buscar esse ar refrigerador, transformador e curador. Certo, queridos? Pergunta número 7. Que ligação tem o ar puro com a circulação, os nervos e o apetite? Como receber o ar? No Conselho sobre Saúde, página 60, podemos ler o seguinte: ar, a preciosa dádiva do céu, que todos podem ter, beneficiar-lhes-á com sua revigorante influência, caso não lhe recusem a entrada. Deem-lhe as boas-vindas, tenham-lhe afeição, e ele se revelará um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando um certo grau de calma e serenidade. Desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a sono saudável e tranquilo. Amados, é o que nós já estamos conversando, O quanto é importante você receber o ar em uma boa respiração, em exercícios respiratórios, como também você ter o ar circulando dentro da sua casa, nos seus aposentos de dormir, no seu refeitório, na sua sala de estar. Devemos deixar o ar entrar em grande abundância, para que assim possamos fluir, sempre da transformação. O ar, ele é purificador e ele faz com que, aqui na nota que nós lemos no Conselho sobre Saúde, está falando que o ar pode abrir o nosso apetite. Olha só. Então, se você tem problemas com apetite, se você fizer algum exercício ao ar livre, alguns exercícios respiratórios, você vai ver que o ar vai fazer uma transformação no seu modo de pensar. A pergunta número 8. Como é avaliado o ar noturno? Muitas pessoas têm medo do ar de noite, À noite, muitas vezes as casas são muito fechadas, não existe uma entrada de ar durante a noite. E isso é prejudicial à saúde, A falta do oxigênio dentro de casa. É o ar que corre, que faz o seu círculo giratório dentro de casa, onde dormimos, onde estamos, Devemos não ter medo, do ar noturno. Ele é um ar purificador também, Vamos ler ainda uma parte, aqui também ainda no Conselho sobre Saúde, que diz: muitos foram ensinados desde a infância a crer que o ar noturno é positivamente prejudicial à saúde e, por conseguinte, deve ser excluído de seus quartos. Para prejuízo próprio, fecham eles as janelas e portas de seus dormitórios a fim de proteger-se do ar noturno, o qual dizem que é muito perigoso para a saúde. Nisto estão enganados.
no frescor do anoitecer, talvez seja necessário proteger-se do frio com agasalhos extras, mas devem proporcionar ar aos seus pulmões. Muitos estão sofrendo de enfermidades por recusarem receber em seus quartos o ar puro, o ar noturno. O ar livre e puro do céu é uma das mais ricas bênçãos das quais podemos desfrutar. Maravilhoso, irmãos. Olha só, né? Nossos quartos devem ser arejados, né? Todos os ambientes onde nós moramos, as nossas crianças, nossos jovens também devem aprender o valor do ar dentro de casa, né? Especialmente falando do ar da manhã, do ar da noite. Muitas vezes temos medo de sair para fora, né? De receber o ar, de deixar ele circular dentro de nossa casa, dentro do quarto onde dormimos. Mas isso é um grande engano, queridos. Vamos mudar o nosso pensamento e vamos nos enquadrar nos projetos de Deus. O ar faz parte da nossa alimentação e ele não pode faltar. Quando falta o ar puro, o que é que fica? Fica aquele ar viciado, né? Onde só existe gás carbônico, e isso vai prejudicar a nossa saúde, né? Que Deus possa ensinar a cada um de nós a buscar, tirar proveito de cada agente natural que Deus colocou em nosso alcance. Pergunta número 9. De que maneira o lar torna-se mais agradável? Que bem traz o sol quanto às crianças? Queridos, nesta pergunta nós vamos falar sobre outro agente natural, muito importante para todos nós. Aqui a pergunta faz referência que bem lhe pode trazer as crianças, mas nós vamos ver que não é só para as crianças que o sol traz um bem incomparável. Em Eclesiastes, capítulo 11, no verso 7, eu quero ler com vocês. Diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então, o sol é um agente natural tão importante para o nosso benefício, especialmente para as crianças. Nós sabemos que o sol ele tem importantes vitaminas, né, para os ossos, para a pele, para todo o nosso corpo. Eu quero ler com vocês, ainda no Conselho sobre Saúde, no 196. Se querem que suas casas sejam agradáveis e convidativas, tornem-nas resplendentes com ar e luz solar. Removam suas espessas cortinas, abram as janelas, suspendam as persianas e fruam a rica luz do sol, ainda que seja à custa das cores de seus tapetes. A preciosa luz solar poderá fazer descorar os seus tapetes. Ela, porém, dará uma cor saudável às faces de seus filhos. Se tiverem a presença de Deus e possuírem coração cheio de zelo e amor, uma casa humilde na qual haja ar e brilho a luz do sol e animada por altruísta hospitalidade, será para a sua família e para o cansado viajante um céu na terra. Então, amados, esse agente da natureza tão importante que é o sol, né? Ele é tão importante que nós não podemos viver sem o sol. Aqui fala do ar e do sol, dois agentes que ninguém precisa pagar nada por ele. E eles também são agentes benéficos, né? Ele traz, ele ativa a nossa saúde. O sol é maravilhoso demais. Não sei como viveria num lugar, né, em um país, né? Diz que tem muitos lugares que não tem o sol, não sei como eles vivem, mas não deve ser gostoso, né? Gostoso é aqui no nosso Brasil, no nosso lugar onde o sol é tão abundante, né? O céu é azul e o sol é delicioso. Não tem palavras para descrever. Pergunta número 10. Em que parte da casa é essencial a entrada da luz solar?
Os aposentos que não são expostos à luz e ao ar tornam-se úmidos. As camas e as roupas atraem umidade e a atmosfera desses recintos é tóxica, porque não foi purificada pela luz e pelo ar. Doenças várias se têm produzido por dormir nesses apartamentos da moda daninhos à saúde. Toda família que preza a saúde mais do que o vão aplauso de visitantes da moda providenciará a circulação do ar e abundância de luz em cada cômodo de sua casa, por várias horas cada dia. Muitos, porém, seguem a moda tão de perto que se tornam escravos dela e preferem sofrer doenças e mesmo a morte a afastar-se da moda. Colherão aquilo que semeiam. Segundo Mensagem Escolhida 462. É insalubre ter muito perto da casa árvores e arbustos densos, pois impedem a livre circulação do ar e não deixam que através deles os raios do sol brilhem suficientemente. Em consequência, a casa se torna úmida, especialmente nos períodos de chuva. Os dormitórios se tornam úmidos. Os que dormem nessas camas ficam atacados de reumatismo, nevralgias e dores nos pulmões, que geralmente terminam em tuberculose. Queridos irmãos, esses dois agentes tão importantes que é o sol e o ar não devem faltar. Não devemos deixar que eles faltem dentro de nossa casa, né? Nossos aposentos devem ser inundados de luz, né? A luz do sol e o ar, fazendo assim uma mudança, né? Tirando as bactérias, os micróbios, os fungos, né? E reconstruindo ali a saúde novamente. Queridos, muitas doenças, como hoje nós vemos muito, né? A irmã White, ela citou aqui algumas doenças que fala, né, que são consequências de dormir em quartos úmidos e mal ventilados, né? Mas nós temos hoje, em nosso momento de vida, né, a rinite, a sinusite, são males que acompanham as pessoas, né? São doenças alérgicas que são adquiridas pela umidade, irmão, por dormir em quartos mal ventilados, por ter medo do ar, né, de respirar ar puro, por se resguardar muito do ar e aí adoece, né, ficam com problemas respiratórios, né, alérgicos. Infelizmente, nós devemos olhar para nossa casa e ver o que é que está errado, né? Porque se nós temos doenças alérgicas como rinite, sinusite, outras doenças respiratórias, então está faltando algo em nossos quartos, né? A luz do sol, tirar para fora as nossas cobertas, colocar no sol, né? Deixar que o sol aqueça, né? Mate os fungos. E aí eu creio que tudo vai ser melhorado, né? Devemos atentar muito para isso. Pergunta 11ª. Além da água, a luz solar, o barro e outros agentes naturais, o que mais é aconselhado? Que utilidade terão as folhas da árvore da vida? Apocalipse 22, verso 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. No livro Mensagem Escolhida, na página 288, é assim, ó: há ervas comuns que podem ser usadas para a restauração dos doentes e cujo efeito sobre o organismo é muito diferente do efeito das drogas que intoxicam o sangue e põem em perigo a vida. Os que fazem de tomar drogas um hábito pecam contra a sua inteligência e põem em perigo toda a sua vida posterior.
Existem ervas que são inofensivas, cujo uso remove muitos males aparentemente sérios. Mas se todos procurassem tornar-se entendido em relação às necessidades do corpo, a doença seria rara em vez de comum. 1 grama de prevenção vale por 1 quilo de cura. Mensagem escolhida 290 e 291. Queridos amados, nós podemos ver por esse texto que ainda além do sol, da luz solar, da água, e também do barro, nós ainda temos as plantas, as ervas que servem também para efeito desintoxicante no nosso organismo. Nós podemos compreender que nós temos muitos recursos naturais que são excelentes, além de curar, de conservar, de nos abençoar, porque nesses agentes naturais está o poder de Deus, É Deus quem dá a cura, é dele que vem o grande milagre da cura de nossas enfermidades. E ainda mais, é melhor prevenir, É melhor saber prevenir, porque aqui diz 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de cura. Então, o que é que nós temos que pensar, que meditar em nosso dia a dia? Nos prevenir das doenças, Usando esses recursos naturais, tanto para curar, mas especialmente para nos prevenir, para nos tornar mais aptos, na defesa, as defesas do nosso organismo, estarem mais fortes, capazes de nos defender dos ataques de vírus, de bactérias, de muita coisa que circula no ar. Queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, existe um poder maravilhoso na natureza. E nós, ao estudarmos esse assunto, nós devemos elevar o nosso pensamento a Deus, Por quê? A natureza ela foi dada também como remédio para nós, para nosso alimento, para nos servir de alimento e para nos curar e para nos ajudar, nos beneficiar de todas as maneiras. Vamos aprender a usar o sol, o ar, a água, o barro e as ervas, tão assim, com tanta facilidade elas existem aí na natureza, estão prontas para nos abençoar e para nos ajudar. Queridos, terminamos por hoje a nossa lição dessa semana, que está falando ainda sobre os remédios de Deus que existem na natureza, e nós devemos ficar cada vez mais inteligentes, porque o uso de drogas mostra que nós não estamos usando a nossa inteligência que Deus tão maravilhosamente nos proporcionou, e essas maravilhas que estão ao nosso dispor, com tão pouco custo ou sem custo nenhum, não é mesmo? Que Deus possa abençoar cada um, que cada um de nós possamos, através desses agentes naturais, buscar essas bênçãos maravilhosas que Deus nos tem provido. Que Deus os abençoe muito e que a paz e o amor de Jesus permaneça com cada um e nos conceda uma semana de bênção, de paz e bom estudo para todos. Fiquem com Deus. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.